Antes dos filmes de heróis serem tão badalados que nem são hoje em dia, lotando cinema, quebrando recorde de bilheteria, universo compartilhado, crossover, teorias e tudo mais, era tudo meio discreto, sabe? É claro, antes disso aí ainda teve a trilogia do Homem-Aranha, os filmes do Batman, do X-Men e tudo mais. Mas parece que a coisa só começou a andar realmente quando a Marvel decidiu iniciar o universo cinematográfico dela, e apostando num personagem que não era tão popular naquela época não, e ainda apostando num ator que era bem problemático também. Então hoje aqui nesse canal falido, nesse vídeo falido, vamos passar por toda a trilogia de Homem de Ferro, que pra mim é uma obra-prima. Homem de Ferro. Bom, essa é a história de Tony Stark, um bilionário herdeiro que fabrica armas por aí. Arma, bomba, tudo que explode. Tudo isso é feito lá nas indústrias Stark, junto com esse careca aqui de expressões duvidosas. Nunca trabalhe com um careca. Bom, o Tony não tá nem aí pra nada e só quer saber de mulheres, bebidas e torrar dinheiro. Mulheres, anções, mulher. E a coisa fica feia quando o Tony vai com um comboio para apresentar os novos mísseis dele pro exército. E no meio do caminho todo mundo se ferra porque o comboio acaba sendo atacado. E aqui, se não fosse o roteiro, né? Quer dizer, se não fosse o destino, o Tony já teria morrido. Bom, mas o que acontece é que ele acaba sendo sequestrado e vai parar nessa caverna. E agora tinha um coração de metal que não deixava os estilhaços da bomba encostarem no coração de verdade dele. E é aí que ele conhece esse personagem incrível e simpático, o carequinha mais simpático da Marvel, o Yinsen, que ia ser o assistente do Tony agora, porque agora eles iam ter que fazer nada mais, nada menos do que um míssil pra esse bando de vagabundo aí, que inclusive usavam armas das indústrias Stark, né? Como é que isso daí foi parar aí? E só assim eles prometem soltar o Tony, né? Se o Tony fizer o que eles estão pedindo ali. Então o Tony, sacando que não vai ser solto merda nenhuma, usa toda a sua genialidade pra fazer um plano de fuga dali. E começa mudando o reator do peito dele pra um mais atualizado, que também vai servir pra alimentar a armadura que ele tava fazendo. Tudo com sucata e as peças dos mísseis que ele pegava lá desmontando tudo. E essa sequência dos dois trabalhando juntos, do Tony fazendo a armadura, é muito boa. Os bandidos então começaram a desconfiar dos dois, porque o que eles estavam fazendo ali não parecia nem um pouco com um míssil ou com qualquer outra coisa que eles tinham pedido ali pra eles. Até que descobrimos quem é o chefão desses bandidos e adivinha só, ele é um careca. Então ele quase mata o careca do bem, só que o Tony fala que precisa dele. E é aí que o careca do mal dá um prazo de só até amanhã pro Tony entregar o que ele pediu. Bom, depois disso o Tony consegue finalizar a armadura, fugir dali, derrotar alguns caras, mas a merda que dá é que o Yinsen acaba morrendo. Obrigado por me salvar. Não desperdice sua vida. Bom, depois de tacar fogo em tudo ali, explodir tudo, o Tony finalmente consegue ser resgatado, voltando direto pra uma coletiva, onde ele falou que não ia mais produzir arma depois do que ele tinha visto ali no Afeganistão. E isso faz o careca ficar doido de raiva. Mas foda-se, porque o Tony não tá nem aí. Já tava lá desenvolvendo uma nova armadura, porque agora as tecnologias dele iam ser usadas só por ele mesmo, sem cair nas mãos erradas. E no meio disso tudo, ele acabou criando uma grande aproximação com a Pepper, e sempre demonstrava muito carinho com ela. E esses dois aí têm uma química muito boa também. Leva. O que foi? Nada, vou ter uma parada cardíaca, puxou com muita violência. E é aí que depois de muitos testes e muitos estudos, ele constrói a armadura definitiva e acaba estreando ela lá no Afeganistão, porque os caras que prenderam ele ainda estavam enchendo o saco do pessoal. Chegando lá, ele dá um belo de um cacete em todo mundo, deixando pro povo finalizar esse arrombado aí. O problema é que ele acaba invadindo o espaço aéreo do exército e acaba dando merda pra ele. Porém, o Rhodes alivia pra ele dizendo que foi um exercício simulado. Isso depois de um soldado quase morrer lá no meio disso. Eu gostava desse Rhodes aí, hein, desse ator, eu tô falando. Eu achava um cara carismático, pena que trocaram. Mas não que o outro seja ruim também. Bom, o que importa agora é que descobrimos que quem que mandou matar o Tony lá no começo do filme foi esse careca arrombado, que vai cobrar o outro careca porque ele não conseguiu cumprir a missão. Então ele mata todo mundo lá e pega as peças da armadura do Tony pra tentar aperfeiçoar ela. Um melhor time de cientistas e engenheiro, ou eram pra ser, né? Tony Stark conseguiu construir isso numa caverna, usando sucata. Então ele mesmo vai na casa do Stark e rouba a fonte de energia dele. Só que a Pepper tinha deixado o reator antigo de presente pro Tony e ele consegue sobreviver por causa disso. Então ele vai atrás do careca e aí, meus amigos, aí a porrada come. Depois de toda essa bagunça do careca aí de submarino, o Tony vai pra uma coletiva explicar o que aconteceu. E o combinado era pra ele ler os papel lá que os caras da SHIELD fez pra ele, inventando uma mentira totalmente fajuta. Só que aí o Tony fala, bom, quer saber? Eu quero aqui se foda. Eu sou o Homem de Ferro. A frase mais importante do MCU. E é aí que na cena pós-crédito desse mesmo filme, a gente tem essa surpresa aí. Nick Fury, diretor da SHIELD.
Sei. Eu estou aqui para falar sobre o Projeto Vingadores. Bom, Homem de Ferro 1 pra mim segue sendo o melhor filme de origem da Marvel e tá no meu top 3 aí da Marvel também. Com sucesso de crítica e de bilheteria e parece que cada vez que eu assisto esse filme ele fica melhor. Pra mim ele é nota 10 muito fácil e a gente tá falando aqui de 15 anos atrás. O meu eu de 15 anos atrás via aquilo e pensava assim, meu Deus, imagina só como que vai ser no futuro da Marvel daqui 15 anos, como é que será que vai estar? Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo não. Sinceramente eu não tô acreditando nisso não. Em Homem de Ferro 2 já temos um começo cheio de adrenalina, com o Homem de Ferro voando ali entre os rojão, tudo isso pra fazer a abertura da feira de tecnologia dele, a Expo Stark. E é aí que descobrimos também que o que mantinha ele vivo também tava matando ele. Depois do Tony revelar a identidade dele e virar uma celebridade astronômica, o governo tava querendo que o Tony desse a armadura pra ele, dizendo ali que ele não podia usar. Mas não faz sentido, né? Porque que foi ele que criou essa porra. Bom, aí as coisas complicam quando chamam o mongoloide do Justin Hammer, que meio que tinha uma empresa ali que concorria com a empresa do Stark. Ele era meio que um invejoso, sabe? Ele queria ser o Stark, mas não fazia nem cosquinha. Então ele disse que conseguiu copiar a tecnologia do Stark na armadura e conseguiu deixar até melhor. Só que na hora dele mostrar ali os testes, o Tony acaba hackeando a TV e revelando toda a verdade. E olha, mano, toda essa cena aí do Tony conversando com os governantes e tal, toda essa cena é muito boa. O Tony é um personagem incrível. E como ele faz falta hoje em dia no cinema. Pra mim, ele sempre carregou esse universo todinho nas costas. E depois de humilhar o Hammer na frente de todo mundo, em rede nacional e tudo mais, quem tava vendo tudo isso aí era o Ivan Vanko, que pelo que parece, o pai dele era um sócio do pai do Stark, mas parece que brigaram. Daí o pai dele morre sem nenhum reconhecimento que talvez ele merecia. Aí o Ivan fica bravo e pega lá uns projetos do reator e ele mesmo acaba construindo dele. Enquanto isso, Tony tava ficando cada vez mais sem tempo de vida e decide nomear a Pepper presidente das indústrias Stark. Agora ela era uma mulher chique e poderosa. Durante uma corrida de Fórmula 1, onde o Stark entra só porque deu vontade, temos então a primeira luta entre o Chicote Negro, que nome zoado, e o Homem de Ferro. E aí tem aquela cena muito doida da armadura da maleta, que quando eu era criança, eu fiquei doido com aquilo. Bom, depois de ser atropelado algumas vezes e sair de boa, ele acaba tomando um cacete pro Homem de Ferro e acaba perdendo de vez. E é aí que ele vai preso, porém solto, por causa de uma maracutaia que o Hammer tinha feito pra ele sair de lá. Porque o plano dele era ter a ajuda do Ivan no novo projeto que ele tinha de copiar as armaduras do Stark. Enquanto isso, o Tony, já aceitando a morte de vez, resolve fazer uma baita festa de aniversário, enchendo a casa de gente e ficando bêbado usando a armadura. Depois de fazer várias merdas, chega o Rhodes lá na festa e perde a paciência com o Tony, colocando a armadura e descendo a porrada nele sem nem precisar de nenhum treinamento. Vai rolar uma puta briga de computação gráfica. Bom, e depois de toda essa confusão, o Rhodes decide levar a armadura pro exército pra eles encherem ela de armamentos. E quem é o cara que chamam pra isso? De novo ele, Justin Hammer. De novo, não! Enquanto isso, Tony continua vivendo seus últimos dias de vida sem se importar com nada, até que aparece o Nick Fury junto com a Natasha pra falar com ele sobre Vingadores de novo, e depois ainda dão um sermão no Tony por ele estar agindo igual uma criança e pelo Rhodes pegar a armadura dele na maior facilidade e ainda dar um cacete nele. Depois de todo esse sermão, o Fury vai lá na casa do Tony entregar umas coisas antigas do pai dele, que tinham ali tudo o que ele precisava para criar um novo reator e finalmente ficar curado. Então, depois de muito estudo, ele acaba criando esse novo elemento e resolve de vez o problema. Enquanto isso, o Hammer tava lá imitando a Expo Stark, com os robôs que ele tinha feito junto com o Ivan. O problema é que o Ivan acabou sabotando todos, inclusive o Máquina de Combate, fazendo todos eles irem atrás do Homem de Ferro. Porém, quem resolve isso aí é a Viúva Negra invadindo o escritório do Ivan e derrubando uns 6 caras em menos de 5 minutos. Peguei um! Daí o Rhodes retoma o controle da armadura e eles então vão pra porrada contra os robôs. E depois de toda essa briga, quem chega lá de novo é o Ivan. Só que dessa vez ele tava com uma armadura bem melhor. E eu, quando vi isso aí pela primeira vez, eu achava que ia ser uma super luta. Mas aí é uma luta bem sem graça e muito michuruca. Aquela luta na pista de corrida foi bem mais empolgante. Depois disso tudo, as coisas acabam muito bem. E aí, né, cronologicamente a gente ia seguir pro filme dos Vingadores. Só que isso fica pra uma próxima. Quem sabe na próxima. Homem de Ferro 2 acabou tendo uma nota menor do que o primeiro. Mas o que importa é a minha opinião, né? Então ele é realmente inferior mesmo. O primeiro pra mim equilibra tudo melhor.
Mas o segundo ainda é um filme muito divertido de ver. Ele puxa mais pra comédia mesmo, isso é verdade. Só que não é um filme ruim não. Pra mim a nota dele é 8. Seguimos então pra Homem de Ferro 3, onde começa mostrando o ano de 1999, onde o Tony tava traçando mais uma mulher que tava ali trabalhando num projeto científico. E quem também tinha um projeto científico era o Killian, esse nerdão aí, que era super fã do Stark e queria muito contar pra ele sobre o projeto. Porém o Stark acaba cagando pra ele e vai embora dali. Nos dias atuais o Tony tava tendo crises de ansiedade pelos acontecimentos de Vingadores. Ele já não conseguia dormir bem e tava ficando doido, causando brigas com a Pepper e tudo mais. Porém, enquanto isso ele tava desenvolvendo uma nova armadura que vinha até ele através de um gesto. Bom, a coisa então piora quando surge um terrorista maluco que tava fazendo um monte de ataque no país todo. Esse aí era o Mandarim. E um desses atentados aí acabou deixando o Happy em coma. Então o Tony ficou muito puto e acabou fazendo a maior cagada de toda a vida dele, que foi xingar o Mandarim ao vivo e revelar o endereço dele chamando o cara pra porrada. Então nada mais justo do que a casa dele ser entupida de míssil e tudo ir por água abaixo. É, Tony, dessa vez a casa caiu. E essa cena também é muito boa. Inclusive, esse é o filme do Homem de Ferro que tem as melhores cenas e os takes mais bonitos e tudo de bonito. Será que é o jeito certo de chamar isso aí? Melhor fotografia? Melhor direção? Bom, eu não sei. Mas na minha opinião é esse filme aí. Bom, daí depois disso tudo, Jarvis consegue levar o Stark pra muito longe dali. E por conta do sumiço dele, agora a imprensa dá ele como morto. Chegando nesse lugar muito distante, o Tony tem que se virar porque agora a armadura dele tava sem bateria. Bom, e essa armadura aí, nos trailers, parecia que ela ia ser muito incrível. Mas no filme ela é uma porcaria, porque na real ela é só um protótipo o filme todo. E isso aí me decepcionou bastante quando eu fui assistir. Bom, e é nesse lugar também que o Tony acaba conhecendo o Harley, que também era um moleque gênio, prodígio e nerd. E fica enchendo o saco dele, relembrando ele toda hora dos eventos que aconteceram lá nos Vingadores. As coisas então avançam até o Tony ser atacado por essa mulher brilhante e várias outras pessoas brilhantes também, que eram controladas pelo Killian, que agora era fodão e tinha dinheiro também. Nivelei o jogo. Bom, até então o Mandarim era bem temido e imponente. Porém, quando o Tony acha ele, temos aí um belo plot twist. Ou não, né? É um papel. O Mandarim, entendeu? Não é real. E isso me decepcionou bastante na época também. Depois disso, acaba que o Tony, a Pepper e o Rhodes são capturados pelas pessoas brilhantes de novo, que acabam levando também a armadura do Patriota de Ferro. Mas com a ajuda daquela armadura inútil que vem, eles conseguem escapar. E as coisas pioram quando mais uma pessoa dessa brilhante tava com a armadura do Rhodes e acaba destruindo o avião do presidente. E aí todo mundo começa a despencar. E essa pra mim é a melhor cena do filme disparado e uma das melhores da Marvel também. Depois de toda essa emoção aí, eles ainda precisavam salvar o presidente e a Pepper também. Então chegando lá, eles encontram de novo o Killian e o Tony chama uma porrada de armadura e aí o cacete come. Depois disso tudo, o Tony se resolve com a Pepper, dá um novo laboratório pro Harley, o Happy começa a se recuperar, e aí o Tony decide arrancar de vez aquele reator do peito, começando agora uma nova vida. Homem de Ferro 3 pra mim é sim o mais fraquinho da trilogia, mas também não é um filme ruim. O maior problema dele eu acho que acaba sendo esse plot aí do vilão mesmo. Ele não foi tão mal nas críticas e muito menos na bilheteria, já que a Marvel já tava hypada nessa época aí, e todo o filme era sempre muito esperado e sempre um sucesso. Então pra mim, Homem de Ferro 3 também é um filme divertido, tendo comigo uma nota 7, tá bom? Até a próxima, rapaziada!